Oi, Kátia. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Já temos pessoas entrando? Já temos os Jotas, a Janaína, o Jackson e a Juliana. Olha, Opa, boa tarde, Fábio. boa tarde. A Kerliane, acabei de falar com a Kerliane agorinha, que ela Uhum. entrou para o nosso grupo Elevadoras, a Ah, é? mulherada aí se reunindo. É, tô vendo, né, que a força das mulheres aí, né? Tá, que É, tá. a, a nossa, a nossa conversa sobre os fóruns internacionais foi inspirador, Fábio. Quando realmente também me chamou a atenção, né? Na Espanha, só 21% do público em geral, né, contando o administrativo, de mulheres no setor de elevadores, né? Então, eles mesmos acharam muito poucos. Não temos estatísticas aqui, mas eu poderia apostar que é nessa ordem também, viu? Não deve passar de 20%, não. É, Mas vocês, as heroínas, temos técnicas, temos supervisora já de campo, né? Tem na área comercial, então, acho que tem muitas, né? Lembra o seu curso aqui na presencial na Infolev? O pessoal a área comercial tem. até estranhou, né? Veio uma mulherada toda arrumada aí. No comercial nós Eles temos. nunca tinham visto um curso assim aqui com tantas mulheres. é, é, mas, pessoal, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês que estão entrando aos poucos aí. A gente sempre faz um esquenta aí, esperando uns minutinhos, né? Para que mais pessoas possam entrar. Nem deu horário Fábio, ainda, né? pelas inscrições, estamos em bastante hoje. Vamos ver que a Pelo sala vai entrar jeito, todo mundo. olha quem está aí também. Oi, Boa Júlia, tudo tarde, bem? gente. O Alex em Boa férias tarde. e a Júlia, então, quem Hoje não eu tô conhece, a com Júlia do marketing da Infolev, né? Tá, então, talvez vocês conheceram, talvez em algum evento, né? Mas a Júlia e o Alex, o famoso Alex, né? Dos treinamentos, tá hoje em férias, né? Mas muito bem substituído aí pela Júlia para não se seronar, boa né, tarde a Júlia? todos. Júlia, a gente está com muitos inscritos, está bem superior até a última palestra que nós fizemos, e vamos ver aí se a gente tem um recorde na sala. Se bem que eu acho difícil, sabe, Júlia? Porque acho que uma das que a gente fez ainda na época da pandemia, Fábio, a gente naquela época a gente chegou a quase 200 pessoas na sala. Eu estava Caramba, pegando umas fotos que eu tinha guardado, a sala estava Uhum. lotada, Na era muita gente. pandemia o hoje pessoal estava mais surpreendeu, preso, viu? né? Acho que o tema, É. né? Essa parte de concorrência desleal ela sempre foi muito questionada, né? Quem não teve o calo pisado, eu acho que é difícil, viu? A gente, quando É, conversa com o pessoal do elevador, né? É muito comum essa queixa, né? Tem várias barbaridades aí que a gente vê, né? Melhorou um pouco, sabe, Kátia? Como você sabe, há 30 e tantos anos, né? Até eu vi aquela questão, assim, do o pessoal chegava assim e falava, acidente, né? Multinacional tirava cópia do, do, do jornal, né? Da Xerox e distribuía em todos os prédios daquele cliente. Era um negócio, era bem pesado. E pelo menos isso eu acho que essa parte de acidentes passou, já teve um consenso de ser menos explorada, né? Que todo mundo sabe que, infelizmente, por melhor que seja a manutenção, sempre está sujeito, né? E também as empresas hoje estão mais preparadas, né? Você mesmo deu uma palestra aí, né? Tem um vídeo aí no canal sobre como reagir, né, numa situação emergencial, né? Quanto à mídia, quanto à concorrência, né? Todo um preparo que você deu. E quem não viu, eu recomendo que esteja preparado. Espero nunca precisar, é claro, mas esse preparo de acidente elevador, infelizmente, apesar de muito seguro, todo mundo está sujeito.
E óbvio que não queremos que ninguém explore acidente como um problema, né? Deixa eu fazer uma pergunta para. Não sei se a Júlia vai conseguir. Júlia, eu não tinha percebido ainda no Zoom que tem uma interrogação de Q&A, de questions and answers, perguntas e respostas, né? E aí tem. Nunca tinha visto esse botão habilitado. Então, eu não sei. Quem tiver perguntas, a gente sempre mantém no chat. Não aqui no. Vamos manter no chat? Acho que vai ficar mais fácil, né, para a gente. Pode manter, mas em todo caso, a Isa está aqui nos bastidores acompanhando também tanto o question quanto o chat. Então, se Ah, surgir então alguma tá. dúvida, a equipe está aqui preparada. Uhum. Ah, então tá bom. Eu nunca tinha visto esse botão. Para mim é uma novidade. Olha que eu uso É, o Zoom direto. Ó. E eu até, Interessante. também me surpreendi. e na verdade a Ângela deu, não é uma pergunta, ela também acabou dando boas-vindas no Question and Answers, né? Isso. Mas tudo bem. De qualquer jeito é bem-vinda também, né? Deixa E eu só responder uma pessoa que já não tem está pergunta? conseguindo entrar Uhum. na sala. Eu vou só responder aqui um minutinho só, tá? Vou contar para Isa, esses negócios de falar mal um do outro, né? De difamação. Tinha cliente que fazia assim, ele ia no prédio fazer a vistoria, né? Daí ia com o síndico, tá lá na casa de máquinas, assim, aí fala para ele, quem faz a conservação do seu elevador, né? Aí o cara fala, tá, empresa X, né? Ah, empresa X? Ah, tá, então eu vou descer de escada. Você imagina, claro, a pulga atrás da orelha que o síndico ficava, né, de ouvir uma situação dessa. Eu acho que isso melhorou hoje em dia, né, Kátia? Não está mais, tá um pouco menos agressivo, né? Vai ser legal a gente fazer essa conversa. Eu acho que assim, até mais do que ser um treinamento, né? Porque as nossas palestras nunca são treinamento, elas são mais palestras mesmo, Uhum, né? Mas nesse caso em específico, é muito da gente fazer uma reflexão. Primeiro explicando para todos, né, Fábio? Eu não sou advogada, então, eu não vou olhar essa palestra com esse viés do direito, da área jurídica e tudo mais, né? Então, eu vou dar uma olhada nesse lado pelo aspecto comercial e de marketing, né? Uma outra coisa que é muito interessante, que já faz 5 anos que eu estou desse outro lado, que é das conservadoras. Na uhum, última que nós fizemos, ainda estava com viés muito de multinacional, que foi aquela uhum, das cláusulas abusivas. Já uhum, faz, ó, um tempinho, né? aham, Então, hoje a gente já consegue trocar muito mais do que aquela época que eu ainda tinha um viés mais pesado da multinacional. Então, nessa, eu estava montando a apresentação e eu falava assim, poxa, aqui lá era tratado assim, olha só como que é essa visão estando no mercado, né? E acho que uhum, mais também, acho que agora também eu consigo ter uma visão de que, por um lado, nós temos que brigar com uma multimarca, né, poderosa, uma multinacional poderosa e tudo mais, mas a gente também tem um mercado com os piquititiquinhos também, né? Que a gente também vai ter que lidar com essa concorrência que nem sempre ela vai pelo caminho mais adequado, né? Então, lá nas perguntas do grupo, até colei algumas para a gente ir discutindo, né? Tem muita questão que vem também dessas empresas que vão surgindo no mercado e que também tem uma concorrência que muitas vezes é questionável, né? Então, acho que vai ser bem legal. Acho que essa palestra ela vai estar melhor ainda do que a última que eu fiz. Não, e melhor ainda, porque realmente você tem esse grupo de discussão, que não é só durante a palestra, né? E eu vi que ele tá bem bacana. Não sei se todo mundo aí já conhece, né? Mas tem o grupo aí do canal do elevador. Não sei se você quer deixar o número aí para mandar. Bom, se mandar no seu contato, você inscreve, não é isso? Pode sim. Eu vou passar para vocês aqui no chat o link para as mulheres, aí é exclusivo para as mulheres que se quiserem participar do nosso movimento da elevadora, tá? Que é isso que eu comecei falando lá, que a gente vai incentivar, vai apoiar as mulheres que querem crescer na carreira, estando aqui no nosso segmento. Muitas vezes a gente sente que precisa de um suporte, então a ideia é fazer essa troca de conhecimento.
E vou passar o link também do canal, da comunidade do canal Conversa de Elevador. Deixa eu só pegar aqui, e aí para vocês poderem mandar sugestões para as nossas palestras, né? Para a gente poder trazer esses temas aqui para as palestras, tá? Discussões que a gente faz lá, né, Fábio? A gente Uhum. faz ali ao vivo, né? Não, não, foi bacana e deu até para ver que era um assunto bem interessante, né? E o pessoal também dá dicas, né? Então, realmente, essas palestras, esse teu trabalho aí está sendo muito bacana, que ele é de duas vias, né? Estamos aprendendo também, todo mundo está aprendendo junto, né? E essa parte das mulheres também. Então, a Júlia e a Isabela podem participar. Eu, infelizmente, não, né? Mas também tem esse Não, outro aí Fábio. que vocês devem ter as suas dores, né? Os seus preconceitos no setor, né? Então, acho bem bacana Ah, mas que a tenha também Infoleve isso. pode ajudar a gente, sim. Quem sabe a gente não faz um encontro das mulheres e a Infoleve cede, né, o espaço para a gente fazer o encontro. A gente ainda não está planejando isso, tá, É, Fábio? Ainda estamos no online, tem mulheres do Brasil todo, mas quem sabe se a gente evoluir. é. Aí a De Infoleve síndica já tem vários nos encontros de ajudará. síndicas, né? Sim, Inclusive, sim. já é um espaço que vocês já dominaram. É É. verdade. Bom, pessoal, E sejam você falou que. bem-vindos aqui. Ah, tá. O da mulher, o que inspirou foi aquele comentário lá que eu te falei, dos 21%? Foi aí que inspirou? Foi, foi um incentivador. Na verdade, eu sempre Aham. tive essa Você vontade, pensou. tá, Aham. Fábio? Desde que eu entrei no segmento em 98, em que eu entrava nas salas e via só homens, né? Uhum. Então, lá na multinacional que eu trabalhava, secretárias eram homens, e recepcionistas eram homens, e até o RH eram homens, tá? Então, só a gerente de Realmente. RH naquela época era mulher. E para mim isso foi um susto, porque muitas vezes eu era a única, realmente, assim, a única, né? Uhum. Então, desde lá eu venho entendendo que essa diversidade no nosso segmento, ela precisa ser melhorada. Já melhorou bastante, né? Hoje a gente vê, como você falou, comercial tem muita mulher, né? Outras áreas do nosso segmento tem mulheres também, mas eu acho que a gente precisa ajudar as mulheres a irem para a gestão, irem para a área técnica também, né? Tem outros lugares que a gente ainda tem números pequenos. Aí, quando você falou dos 21%, eu gostaria muito de ter esse número aqui no mercado brasileiro. E para a gente ter um número, a gente precisa se organizar, né? Uhum. Enquanto a gente não se organiza, a gente não tem nem referência. Então, aí juntou o- A as gente pode pode informações. aproveitar esse grupo aí e fazer uma amostragem, né, de como estamos, né? A gente não vai incluir as Exatamente. multinacionais, mas podemos ver uma amostragem e daqui a um tempo ver se evoluiu essa participação, né? E aí Né? até Isso aí. agradeço a Kátia aí, né, que a gente acabou trocando ideia, né, desse fórum internacional e a Kátia acabou fazendo, né, um vídeo, né, foi no canal Conversa de Elevador, né? Então, é, tá lá no canal dela também no quadro, nesse No quadro que você faz sobreloja. sobre loja, né? O sobre loja Sobreloja. tem os shorts, né? Tem o sobre loja, tem vários, tem 200 e tantos vídeos, né? Não, no seu canal, não é isso? Já tem. Deixa eu pegar o número Mais de 200. atualizado, Eu ó. vi que era mais de Duzentos e cinquenta 200. e oito vídeos. Então, tem 258 vídeos, mas agora tem mais um que é justamente conto a experiência desses fóruns internacionais. Esse último foi agora na Espanha, em Zaragoza, que onde teve uma mesa redonda só falando da participação das mulheres, além de outras coisas técnicas e geral do mercado de elevador, né? Coisas que a gente aprende também de concorrência desleal, né? Então, não foi o tema do fórum, mas eu vi que na Europa só se pode fazer contrato de manutenção de no máximo um ano, né, tá, para não ter uma multa contratual tão grande, né? Então, até de repente, vou tentar ver mais detalhes dessa legislação europeia para ver se inspira os nossos legisladores a não deixar esses contratos de 4, 5 anos com multa de 50%, né? Que, na minha opinião, também é concorrência desleal, né? Já entrando no tema. Então a gente vai aprendendo coisas que do mercados mais evoluídos que já tiveram também esse problema, né, de concorrência Sim. desleal e já são mais participativos. Mas a Pessoal, Isabela, sejam tá. bem-vindos aqui. Tem pessoas já falando boa tarde. Boa É. tarde a todos vocês. Se vocês quiserem falar também do lugar que vocês são, é legal que já vai me dando aqui a ideia, né? Se o Brasil todo está presente.
Tem alguns que eu já conheço, que já são bem habituados a estarem aqui com a gente. Se é a primeira vez que vocês estão, já escreve aqui no chat, a primeira vez, para eu entender se tem gente chegando pela primeira vez. E a Isa e a Júlia, fiquem à vontade, se vocês já quiserem começar ou não. Estou Estou vendo que vendo tem o aqui que a gente Cláudio já está Risoli, com... consultor importante aí de Minas, até consultor temos aqui. Ó, o pessoal falando aqui, ó, Santa Catarina, Taubaté, Pernambuco. Rio de Esse Janeiro, mês, claro. julho, eu vou para Capão da Canoa. Ó, Uhum. fazer trabalho de elevador, Uhum. gente, para o Rio Grande do Sul. Achei que o Rio Grande do Sul ia demorar ainda um pouco para a gente fazer alguns trabalhos ali de desenvolvimento. Mas eu vou, vai ser bem legal. E aí, pessoal também do resto do país pode perceber que eu estou disponível para ajudar vocês aí no Brasil todo. Bom, 3 e pelo, 15, 3 e é 13, melhor já começar. A Júlia tem como sempre, uma sugestão ainda, Júlia. Coisa Temos rápida, sim. né? Coisa rápida, gente. Só para contextualizar um pouquinho, já abri esse treinamento. Agora que o pessoal já chegou, Uhum. conforme o pessoal vai chegando, a gente vai fazer uma pausa aqui. Mas eu posso compartilhar já o vídeo com Por vocês? favor. É pode sim, rapidinho, né? Julia. É uma novidade aí que já temos disponível. Só confirma se vocês já estão vendo, tá? Já, só ampliar a tela. Isso, joia. Assim. Tá sem o som, Ju. Isso, um minuto para carregar. Sem som ainda? Daí já sem Acho que som. está sem o som. Acho que precisa habilitar lá no Zoom aqueles dois botõezinhos. Tem um botão do... Antes era embaixo, agora ficou do lado quando a gente compartilha. Sejam bem-vindos, Rio de Robô se Janeiro. conecta com o comando Agora Opa, sim. agora Infolev foi, para vamos lá. atender a chamada. Vamos. Infolev Elevadores. Desde 1991 buscando inovações para atender um mercado de elevadores em constante crescimento. Hoje os comandos Infolev se conectam com robôs entregadores, integrando os edifícios e atendendo às necessidades dos seus clientes. Atendendo a indústria 4.0, a conectividade que antecipa o futuro, já é possível nos equipamentos Infolev. Indo além de um cérebro para os seus elevadores, a Infolev integra tecnologia de ponta, suprindo as necessidades e as tendências tecnológicas mais atuais. É bem interessante. Então, isso aí, na sede do iFood, né, aqui em São Paulo, em Osasco, ele já o comando é Infolev e eles já estão fazendo esse teste para entregar, né? Então, além do iFood entregar, daí eventualmente no prédio já entrega, né? Então você vê que tem prédios que fazem até um elevador à parte, só para. Tem até o chamado elevador delivery, né? Então eles constroem um elevadorzinho só para levar a pizza, o cara não tem que descer de pijama para buscar a pizza, né? Lógico que são apartamentos de luxo aí, mas hoje o robô faria a mesma função e muito mais barato que ter um elevador só para isso, né? E o elevador vai servir para hospital, para hotel, ou mesmo até para um edifício residencial. Então já é realidade, o elevador ele já faz a chamada, tanto de pavimento, para chamar o elevador, já detecta que tem gente na frente, entra, para dentro do elevador e ele faz a chamada da cabina também, desce no andar certo. Então tem toda essa conexão com o comando, então já é realidade. Tá bom? Obrigado aí, Júlia. Perfeito. Então, vamos Obrigada, Júlia. deixar a Kátia Júlia, com... você me habilita para poder compartilhar minha tela? Pessoal, sejam bem-vindos aqui, todos que eu falei anteriormente, quem está entrando, que tem mais gente entrando aqui. Uhum. Como que é o nosso esquema da palestra para quem é a primeira vez que participa? Eu faço uma apresentação conceituando aí o tema. Hoje a gente vai falar de concorrência
desleal. E na sequência a gente abre aqui para os comentários pelo chat, tá? Então, durante a minha apresentação, se vocês já quiserem ir colocando algumas perguntas no chat, para não perder, né, o time, já pode ir colocando e a gente depois trata. Como eu comentei, né, para a maioria das pessoas que já ouviu, eu não sou advogada, então eu não vou olhar esse tema pelo viés do jurídico, tá? Eu vou olhar pelo viés mais da área comercial e principalmente pela área de posicionamento de marca, como a gente consegue se posicionar nesse mercado, né? Considerando esse tema de concorrência desleal. Mas, para começar, a gente vai ter que diferenciar, né, o que é uma concorrência real, desleal, né, concorrência que, de repente, não ética ou é imoral, que é um pouco diferente do que é uma concorrência desleal. No nosso dia a dia, a gente coloca tudo no mesmo pote, né? Mas aí a gente vai tentar diferenciar um pouco isso e dar para vocês ferramentas de como se proteger via marketing, né? O via jurídico e tudo mais, aí é um outro universo. Conheço um pouquinho, porque quando você está no comercial, você tem que entender um pouco de cláusulas de proteção, mas não é o que eu conheço a fundo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, porque senão eu falo demais, aí a gente vai dar 8 horas da noite, eu estou aqui ainda sem seguir o meu roteiro. Sempre preciso de roteiro, gente, é incrível. Até nas mentorias, se eu não faço roteiro. Então, esse é o nosso tema. Para quem não tem acompanhado há tempos, né, a gente tem essa parceria de tentar trazer para vocês mensalmente temas de discussão do nosso segmento para que a gente possa fazer essa troca. Então, todos os meses a gente escolhe um assunto e traz aqui para discussão. E vocês são super convidados para trazer temas que vocês gostariam de ver aqui na conversa, tá? A gente vai falar de concorrência desleal, né, com esse propósito que é de democratizar conhecimento. Muito do que me conectou à Infoleve foi esse interesse, né, em não ter um conhecimento armazenado e guardado com um único profissional, mas que a gente consiga compartilhar isso. E isso é uma parte que o Fábio aborda, né, no último episódio do canal Conversa de Elevador, sobre essa importância da gente compartilhar conhecimento, seja dentro do nosso setor, com outros setores, seja no Brasil, fora do Brasil, né? Então, isso é uma conexão que eu e a Infoleve tivemos desde o comecinho e tem aí gerado bons frutos, né? Tanto as palestras aqui que a gente faz, mas também os encontros presenciais. A gente já teve encontro presencial em São Paulo 2 vezes, nós tivemos no Rio 2 vezes, nós já tivemos em Salvador. Então, quando a gente faz esses encontros presenciais, aí fica mais uma cara de treinamento, porque é um pouco mais longo, e a gente pode trocar bastante essas informações. Estou cada vez me apresentando menos, porque vocês já estão aí me conhecendo, né? Entrei no segmento em 98, trabalhei mais de 20 anos na Elevadores Atlas Schindler, então tenho experiência nessa líder de mercado brasileira, e faz quase 5 anos que eu estou no nosso segmento das conservadoras, e como eu comentei, a última palestra que a gente falou sobre cláusulas abusivas, que a gente aprofundou um pouco mais nesse tema, eu ainda tinha mais viés da multinacional, que é a escola de onde eu vim, né? Hoje, assim, me aprofundando nas conservadoras, nas empresas multimarcas, tá cada vez mais interessante, porque agora eu me coloco num outro lugar. Mas estou super aberta a vocês, conforme eu for apresentando aí, né? Vocês falam, Kátia, aqui é diferente, né? Porque a gente ainda, né? Foram 20 anos, eu estou 5, então pode ser que eu ainda tenha um viés lá. E lembrando, gente, que o meu viés é sempre focado nessas habilidades comportamentais, tá? Muitas vezes a gente vai resolver um conflito com o cliente
em relação a uma concorrência que não está sendo leal, não está sendo ética no mercado, com uma habilidade de inteligência emocional, né? Porque se a gente for levar tudo a ferro e fogo, tudo a gente vai ter que levar para o judiciário. E aí a gente não está afim de fazer isso porque é caro, né? Nem sempre a gente tem as condições para acionar um advogado e tudo mais. Então, o meu intuito aqui é ajudar vocês a tentar alertar o cliente em relação a algumas práticas que realmente prejudicam o nosso segmento, né? Aqui está o canal Conversa de Elevador, para quem ainda não é inscrito, peço que se inscrevam, né? Aqui está o QR do canal no YouTube, a entrevista com o Fábio, que está muito legal, já está lá disponível, mas se você quiser ouvir pelo Spotify, também dá para ouvir, mas aí procura pelo Spotify Conversa de Elevador que vocês vão achar. A entrevista com o Fábio também está lá no Spotify, tá? Então, toda semana também a gente tem conteúdo disponível para você. Antes da gente entrar no conteúdo, o último recado, todas essas palestras que a gente faz aqui em conjunto com a Infolev, fica no canal da Infolev no YouTube. Dentro do canal Conversa de Elevador, tem uma playlist só dessas palestras, tá? E essa palestra que a gente vai falar, que a gente vai ver hoje, ela é uma parte dessa outra que foi as cláusulas abusivas. Então, se vocês tiverem interesse, eu sei que as palestras são longas, né? 1h38 lá, mas vale a pena, porque muitas vezes a gente vai conseguir convencer o cliente de que aquela concorrência não está sendo legal, né? No sentido de ser bom ou não, através das cláusulas. Então, fica aí a dica, pega a palestra que está lá disponível. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai, primeiro, alinhar o que é uma concorrência real, desleal, né? Depois a gente vai falar como a gente se protege dessas práticas. Depois a gente vai para um posicionamento de marketing que realmente ajuda a gente a se blindar. E aí a gente vai pegar as contribuições aí que vieram dos dois grupos, do grupo do WhatsApp, Conversa de Elevador, que eu deixei para vocês o link no chat, e também da Convenção dos Elevadores, que é um grupo que até é maior. De um ou de outro, eu pego as informações e trago aqui para as palestras, tá? Bom, de tudo, né, gente? Vamos deixar claro o que é uma concorrência desleal, porque a gente coloca práticas que não são muitas vezes éticas, mas elas estão baseadas em algumas leis, algumas legislações, e aí a gente faz um balaio de gato nisso. Então, é importante a gente entender o que é, de fato, concorrência desleal quando a gente olha a parte mais jurídica, tá? Então, se a gente for pensar, né, no mercado saudável, a gente vai entender que um mercado que não seja um monopólio, que a gente tenha concorrência, ele se torna muito mais saudável para o consumidor, né? Mercados que são muito monopolizados, eles tendem a dificultar a vida do consumidor. Então, se a gente pensa que no mercado de conservação de elevador, hoje nós estamos numa realidade com muito mais empresas disponíveis para o nosso cliente, a gente vai considerar que a gente está muito mais saudável, quer dizer, o cliente tem muito mais liberdade de escolha do que a gente tinha lá atrás, né? Quando a gente tinha pouquíssimas empresas aí oferecendo serviço para o mercado, tá? Então, para que isso aconteça, a gente tem que ter uma livre iniciativa, a gente vai ter uma igualdade nas relações econômicas, e aí vem a questão do preço, das gratuidades, essas coisas todas, né? E quem vai garantir que essa concorrência está de uma forma saudável é o próprio Estado, que vai dar as leis, né? Vai fazer a fiscalização e vai trabalhar para que isso esteja da melhor forma equacionado. Isso é uma verdade? Isso é uma realidade? Não em todos os segmentos. Quanto mais novidades nós temos no segmento,
mas isso aqui a gente pode ter questões que podem ser postas, né? Vou dar um exemplo, as redes sociais, né? Então, hoje nós temos uma discussão muito grande, né, sobre o mercado digital, né? Porque é um mercado que não está regulamentado e tudo mais, tá? Se a gente olhar para o nosso mercado, ele está mais ou menos, né? Tem muita coisa que tem é, lei municipal, deveria ter fiscalização até mais, mas não é padrão em todos os municípios. Temos normas, né? Mas tem pontos que são obscuros, tá? Então, é de verdade uma concorrência desleal, né? Então, é quando a empresa usa meios fraudulentos e desonestos para influenciar o cliente, tá? Então, ele pode usar um desvio de conduta moral para questionar a honestidade comercial do seu concorrente, sendo que isso não é uma verdade, tá? Isso é uma concorrência desleal, é sim uma prática ilícita, tá? Que pode ter indenizações e aplicação até de penas criminais, tá? Então, se a gente for olhar aí as leis, né, e tratados internacionais que vocês poderiam consultar e tudo mais, são essas aqui, né? Eu até coloquei uma que a gente teve o compartilhamento pelo Carlos Eduardo lá no grupo do CDE, e quem quiser pegar essa lei, eu coloquei o link aqui, tá? E mando para vocês lá no próprio grupo do Conversa de Elevador, eu vou mandar essa apresentação e também mando esse link para vocês terem conhecimento dessa legislação, tá? Bom, existem dois tipos de concorrência desleal. Uma que é mais específica, então ela está prevista na Lei de Propriedade Industrial, no artigo 195, tá? Então ela é mais fácil da gente ir lá e identificar, mas existe uma outra que ela é genérica ou extracontratual. E ela é regulamentada pelo artigo 209. Olha que interessante o que fala esse artigo, né? Fica ressaltado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação em direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nessa lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço ou entre os produtos e serviços postos no comércio. E, né, gente, abre uma brecha para vários entendimentos, né? Que não é só aqueles que estão postos e que a gente conseguiria claramente verificar que ali existe uma concorrência desleal. E, de verdade, eu acho que, assim, aí eu posso estar errada e quem discordar, fique à vontade de colocar no chat. Mas eu entendo que a posição da multinacional, que tem um departamento jurídico e que tem ferramentas para fazer essa verificação e tudo mais, né? Fica muito mais confortável, tá? De conseguir identificar essa concorrência desleal e agir, né? Extrajudicial, seja realmente entrando com uma ação. Para nós, né, que somos empresas de médio porte ou de pequeno porte, é muito mais difícil a gente conseguir ter essa rapidez e essa velocidade de resposta. Por isso que é importante a gente estar aqui conversando. Porque quando a gente não sabe, a gente não conhece, aí a gente fica ainda mais desprotegido, né? Então, por isso que eu sempre trago esse tema para vocês entenderem melhor. Então, vamos explicar alguns exemplos, né, de concorrência desleal, tá? Então, por exemplo, né, publicar por meio falsa afirmação em detrimento de concorrente com o fim de obter vantagem, né? Então, eu publico alguma coisa e comento, faço uma falsa afirmação
de um concorrente e não tendo fatos e dados para comprovar aquilo, tá? Prestar ou divulgar acerca de concorrente falsa informação com fim de obter vantagem. Aí sempre vem na minha cabeça assim, né? O termo biscateira, né? Porque se você for pensar, essa é uma falsa informação, né? E aí, muitas vezes, a gente recebe esse carimbo, né? De quem é maior do que a gente, uma multinacional, uma outra empresa, mas às vezes a gente também usa esse carimbo para determinar empresas que são menores que a gente, né? Então, muitas vezes a concorrência desleal, ela tem que valer para Chico e para Francisco, né? E muitas vezes a gente acha que ela tem que valer para quem nos está nos prejudicando, mas a gente também não se coloca no lugar de quem de repente está fazendo um ato que não é legal, né? Que não é ético, e quando fazem contra a gente fica bem chateado, tá? Empregar meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio clientela de outrem. Essa aqui, ela é bem mais fácil de comprovar, né? Porque se você usa um meio fraudulento e desvia realmente, isso tem formas de comprovar. De novo, desde que você tenha um apoio aí jurídico para poder acionar, né, os órgãos aí e poder ir buscar reparação, tá? Usar expressão ou sinal de propaganda alheios, eu trouxe alguns exemplos, não do nosso segmento, eu quase trouxe do nosso segmento, gente, mas aí o Fábio não, para cá, você tem certeza que você vai entrar nessa colmeia aí? Entra não, né? Então eu trouxe de outros segmentos, tá? Ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos, tá? A hora que a gente entrar lá nos exemplos, vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Usar indevidamente o nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe, oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências. A gente vai ver lá também, tá? Substituir pelo seu próprio nome ou razão social em produto de outrem o nome ou razão social deste sem o seu consentimento, né? Essa também é bem fácil de provar, né? Porque se você, principalmente se é um produto ou um serviço e você está usando o nome de outro, sem aquelas artimanhas, mas você utiliza o nome de alguém que está mais bem colocado no mercado do que você, é mais fácil da gente provar, tá? Dar ou prometer dinheiro ou outra utilidade a empregado do concorrente para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem. Essa é bem desonesta mesmo, né? Divulgar, explorar ou utilizar sem autorização de conhecimentos, informações ou dados confidenciais utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviço a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia. E aí, gente, eu vou trazer para vocês esse final, tá? Mesmo após o término do contrato. Eu estou lendo esses que normalmente eu não leio, né, gente? Eu vou passando os slides só como referência, tá? Porque é importante a gente se apegar principalmente aos detalhes, tá? Eu tenho visto nos nossos grupos, né, e grupos técnicos principalmente, muitos materiais com assinatura da empresa de origem, tá? Dizendo que aquele documento está protegido pela lei de propriedade intelectual e que ele não pode ser compartilhado, nananana, nananana. E aí, né, se eu fui colaboradora daquela empresa, saí e me sinto no direito de compartilhar aquele material, eu estou fazendo uma, uma concorrência desleal, tá? Eu não poderia, tá? E eu tenho visto muito documento com essa marca ali embaixo, né? De outras empresas, tá? Então, é o que eu falo. Quando a gente está falando de concorrência desleal, a gente tem que também olhar aquilo que sim, a gente também faz, né? Os nossos colaboradores fazem, os nossos parceiros fazem, porque o que bate em Chico, bate em Francisco.
claro que quem tem mais, né, poder econômico tem mais facilidade, né, em brigar por isso, né? Mas a gente também tem que agir de forma ética para poder exigir que os outros também ajam de forma ética em relação a gente, tá? Sobre aquilo que eu falei para vocês que eu ia trazer, eu trouxe de outros segmentos só para vocês entenderem o que é esse tal desse trade dress, né? Que é isso aqui, gente. É quando a gente utiliza, tá, parcialmente, né, o logotipo, o nome, as cores, né, de uma empresa que é referência no mercado, tá? E aqui eu trouxe produtos para ficar mais fácil da gente entender e para ganhar vantagem, porque a gente acaba confundindo o nosso cliente. A gente confunde o mercado e a gente se confunde também, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Red Bull, né? Que o nome é Red Play, completamente diferente, mas as latas são iguaizinhas, como do energético aqui. Se a gente vai na pressa pegar um Red Bull e a gente pega o outro, a gente foi enganado. Depois a gente percebe que a gente se enganou, né? Mas isso é uma concorrência desleal, né? A maisena aqui, eu adorei o Hipocler, gente, porque eu nunca parei para ver que essas ampolas realmente elas são todas parecidas, tá? O mais engraçado é a família desses limpadores multiuso. Todos eles têm a cara do, né, do líder aí, que nem sei se ainda é, mas já foi, né? O Veja, né? Todos eles são muito parecidos, né? Continuam no mercado, atuando aí livremente, tá? O Negresco eu achei muito legal, porque negrito, escureto é ótimo, né, gente? É a criatividade do marketing mesmo, né? E um outro que eu achei bem interessante, aí mais como curiosidade para quem gosta aí de marketing, né? Quando a gente vai buscar o trade dress dos iogurtes gregos, né? A gente tem aí como principal a Nestlé aqui, mas na verdade quem lançou com mais força esse produto no mercado brasileiro foi a Vigor, né? E aí, quando eu fui buscar, hoje, até a Nestlé, que é, né, uma multinacional muito mais forte, hoje parece que os outros estão copiando ela. Se a gente não ir procurar história e só procurar exemplos de trade dress, vai aparecer como, assim, desse jeito que está aqui nessa foto, né? Nestlé grandona e as outras pequenininhas, tá? Então, isso é bem interessante, como isso acontece. E aí aqui eu queria fazer um parênteses, porque durante essa palestra, toda hora eu vou relembrar que nem tudo que nem tudo que é legal, quer dizer, existe uma lei que me protege e que eu estou cumprindo as leis, é ético. Tá? E eu quero pegar aqui bem o exemplo da Nestlé, que é uma empresa suíça, tá? Que isso está sendo divulgado publicamente em todos os jornais, isso é público, né? Que recentemente foi provado que os produtos nos países como o Brasil e outros países menos desenvolvidos, né? As fórmulas direcionadas para bebês e para as crianças têm muito mais adição de açúcar, né, do que os produtos que são distribuídos, às vezes até com o mesmo nome, na Europa, em que as legislações são mais restritivas. E quando se questiona a Nestlé sobre isso, a resposta que ela dá é legal. O que é legal? Nós cumprimos todas as legislações dos países em que nós estamos inseridos. E ela é legal, ela não está descumprindo regras, tá? Mas é ético.
quando você já sabe que o excesso da adição em produtos ligados, né, à criança, a bebês, com mais quantidade de açúcar, é prejudicial, né? Então, muitas vezes, a concorrência desleal com as grandes, né? Exemplo da Nestlé, que é uma empresa suíça, a gente vai esbarrar nisso, tá? A multinacional, como tem um departamento jurídico, né, que vai buscar, ela vai sempre se pautar em leis, em normas vigentes, para justificar uma concorrência que nem sempre é leal, tá? Ela não é ética. Então, quando a gente fala, ai, Kátia, sempre surge, né, Fábio? Pode ter vigência de 4 anos com multa de 50% das parcelas vigentes? Sempre aparece isso. A multinacional vai dizer, pode, que tem aqui o Código do Consumidor, tem aqui o Código Civil, que me dá suporte. Só que se você vai encarar isso de uma forma ética, não é ético. Muitas vezes a gente consegue encontrar formas de questionar isso, porque quando você analisa isso profundamente, questões muito importantes aí. Quer falar, Fábio, sobre esse ponto? Não, eu ia falar também de outro ponto, né? Que a gente já questionou uma outra multinacional, não, que você trabalhou, que ela põe senha no quadro de comando impedindo a manutenção, né? O que ela já levou até vários processos aqui, decisões do Ministério Público, etc., que é uma venda casada, já que você vende o produto e está casando com a manutenção, já que você está impedindo, através de senha, que outros façam a manutenção. Então, a primeira pergunta que eu fiz para o jurídico lá dessa empresa era: escuta, vocês fazem isso na Europa? Não, porque lá eles levaram uma multa brava, né? Agora aqui, pelo jeito, ainda perderam algumas ações, mas ainda compensa. Então, isso que é o ruim. E óbvio que ético não é, né? Claro que Mas, ético não é. É isso aí. Mas eles estão encontrando brechas no Brasil para continuar seguindo. Então, assim, a gente fala muito da pressão civil, né, da pressão dos setores, mas isso é muito importante. Infelizmente, no nosso segmento, a gente ainda não se movimenta com isso. Então, a gente precisa contar, né, com o nosso esforço ali de mostrar para o cliente que ele pode sim vir a ser lesionado, apesar da multinacional colocar ali a lei que ela segue, dizer que ela cumpre todas as legislações locais, tá? Eu ouvia muito isso na multinacional em que eu trabalhava. Para tudo, tá, gente? Legislação trabalhista, fiscal, recolhimento, tá sempre cumprindo a legislação local, mesmo que isso seja não ético e que lá fora, como o Fábio falou, seja diferente, tá? Bom, no digital, né, tem um ponto que é bastante interessante, que é o brand building, que isso, né? Para quem estudou marketing digital, eu acho que eu vi o Felipe Alvim aí, eu acho que ele está hoje aqui com a gente. Ele conhece bastante disso. Que é você usar as técnicas de SEO quando você vai fazer um artigo, alguma coisa no seu site, você usa algumas palavras-chave para ser jogado lá para cima quando o cliente vai buscar elevadores, né? E o termo que está aqui, ele é quando você usa o nome do líder de mercado, né, nos seus descritivos. Então, nós temos peças originais da empresa XYZ. Se você escreve um artigo ali de uma forma se atentando às técnicas, né, de busca do Google, é capaz de você aparecer lá no topo, mesmo sem pagar, né, quando se vai buscar o nome dessa empresa, tá? Isso é feito tanto pelas multimarcas, pelas conservadoras multimarcas, principalmente porque para as multinacionais, pela forma que eles montam, né, os seus materiais digitais, eles têm prioridade nas respostas das buscas que se faz no Google. Investimento em patrocínio, em questões nesse sentido, tá? Mas isso também é já
questionado como uma concorrência desleal. Então, eu trouxe aqui mais para vocês ficarem atentos, tá? Porque isso acontece, sim, no nosso segmento, tá? No marketplace, que a gente não usa tanto aqui para o nosso negócio, né? Em sites de comparação de preço também, tem algumas formas de você conseguir aparecer primeiro, e nem sempre de forma legal, tá? De forma correta, né? Tá? Bom, trouxe alguns pontos aqui de como que a gente pode se proteger dessa concorrência, tá? Então, primeiro de tudo, é a gente se interessar pelo tema. Então, quanto mais a gente conhece as leis, as normas, o que rege o nosso segmento, mais a gente vai conseguir entender se nós estamos praticando, se nós estamos sendo vítimas de concorrência desleal. Então, o que eu percebo nas nossas conversas, gente? O nosso segmento, por ser técnico e por ter uma legislação municipal, né, ele tem muita coisa que a gente precisa conhecer com muita profundidade para entender o segmento exatamente do jeito que ele é, tá? E aí a gente acaba se perdendo, tá? Então, muitas vezes, o que é legal, né, num município, em outro não é, né? Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que tem os seus órgãos ali, eles têm regras que, se você olhar em Campinas, é diferente, que está aqui do lado, né? Santos é diferente da capital de São Paulo. Então, tudo isso faz com que a gente, muitas vezes, não consiga monitorar com clareza os nossos concorrentes, tá? Esses dias, até na última palestra eu comentei sobre isso, tá? E vou comentar de novo. Eu recebi, né, uns prints de umas postagens dentro do Instagram que era copy cole de uma empresa concorrente, conservadora, né, de uma outra cidade, tá? Isso é concorrência desleal? Ela não está dentro disso aqui, tudo que a gente viu, né? Porque não estava desmerecendo a outra empresa. Mas quando você copia, né, a propriedade intelectual do outro e usa até os mesmos termos, assim, gente, era até assim, sabe quando você busca no banco de imagens, até a foto muito isso. E aí você buscava a data do original e depois você buscava a data da cópia. E estava ali, né? A gente faz num segmento que a gente está sendo atacado dessa forma pelos nossos próprios colegas iguais, né? Muito complicado. Então, a gente tem que conhecer, e nesse caso, a gente pelo menos fazer, né, um alerta ali extra, né? Ó, tô vendo, tô percebendo, né? Não é legal. A gente se respeitar dentro do nosso próprio segmento. Fora a questão das leis e regulamentos, que aí é mais importante mesmo. Nos nossos próprios grupos, eu acho que isso tem ajudado bastante, tá? A gente tem recebido muita informação de qualidade nos grupos. Às vezes vem dúvidas, a gente esclarece, ou às vezes vem com informação errada e a gente esclarece. Mas essa forma, para mim, é a principal, tá? De novo, a propriedade intelectual. Uma das coisas que o CDE fez, que eu acho que foi bem legal, foi ressaltar a importância do registro da nossa marca, né? A Paula, que é uma querida da Lagai, né? Ela não está aqui, mas ela estava lá no CDE, ela vem batendo muito nessa tecla, né? Para a gente registrar a nossa marca, para a gente tomar cuidado de, antes de fazer o nosso logo, registrar a nossa marca, a gente não estar caindo nessa falácia de seguir o líder nesse quesito aqui, né? Então, a gente pega lá o logo,
daquela empresa que é referência na nossa cidade, a gente vai lá, muda um pouco, mas é igual, né? Isso é um problema, né? Você pode ter problemas com a tua marca no futuro porque você seguiu esse caminho. Isso é uma concorrência desleal, né? Então, eu falar de concorrência desleal quando o meu uniforme é uma cópia, inclusive com as listrinhas, inclusive com a cor de um dos grandes concorrentes, né? Eu falar de concorrência desleal quando no meu contrato eu copio até as coisas ruins desse concorrente, muito estranho, né? A gente precisa, de novo, Chico Francisco, né? Tudo bem que a gente vai ter menos condições de proteção do que os grandes, mas entre a gente, né, a gente deveria buscar cada vez mais ah, uma concorrência muito mais grande, né? Porque daí todo mundo sai ganhando, tá? Então, a proteção de propriedade intelectual ela é importantíssima. Outra coisa, outro alerta nesse ponto aqui. As multis têm muito cuidado com essas questões aqui, e quando elas têm desenhos de produtos e tudo mais, elas sempre têm aqueles alertas embaixo dos documentos e tudo mais, né? Eu recebo muitas vezes material das multimarcas, das conservadoras multimarcas, sem esse selo de propriedade, tá, gente? Então, coloque no material de vocês, coloque uma marca d'água, né? Coloque alguma coisa para se protegerem. Às vezes a gente acha que a nossa inteligência competitiva ela não é tão importante, e ela é sim, né? Dentro das empresas de vocês tem uma inteligência competitiva, então a gente precisa se proteger. E hoje o nosso colaborador, que está super fiel, trabalhando para a gente, pode estar na concorrência e levar coisas que são nossa inteligência. A gente investiu nisso, tá? Acordos e contratos, né? Isso é uma outra preocupação, e eu acho que aqui tem um alerta muito grande para as conservadoras. Poucas conservadoras têm o apoio de um advogado conhecedor do nosso segmento para apoiar na confecção, na criação das minutas de contrato, tanto com os clientes quanto com os fornecedores e tudo mais, tá? Qual que é o alerta aqui? Claro, eu sei que muitas vezes você ter né, um, um escritório de advocacia ali é caro, mas isso vai eliminar muita dor de cabeça no futuro, tá? Então, eu não tenho problema, se vocês pedem para mim template de minutas de contrato, eu tenho algumas, né? Sempre com básico ali e tudo mais, eu passo, já passei para vários e tudo mais, mas eu sempre alerto, né? Dá uma olhada se está de acordo com o que a tua empresa atua, principalmente cláusulas fundamentais, como cláusula de exclusão de componentes que não estão sendo atendidos, né? Horário de atendimento. Então, assim, copiar e colar contratos é também uma concorrência que é legal. A gente precisava ter pelo menos um cuidadozinho com isso, de sempre rever os nossos contratos, uma vez por ano fazer uma revisão do nosso contrato, né? Para dar uma olhada se tem alguma coisa que mudou e tudo mais. Bem, casos com os nossos fornecedores, né? Então, como que está isso? Né? E com os nossos colaboradores. Muita empresa multimarca trabalhando com PJ, né? E que não tem um contratinho para chamar de seu. Está colocando em risco. Está se colocando em risco, né? Já falamos de riscos legais, contratuais, ali no meu canal tem um específico sobre isso, mas também desse colaborador que hoje está prestando serviço para a gente, a nossa inteligência de negócio para um concorrente, tá? A questão do monitoramento online. Eu sei que para você ter um monitoramento online mais ativo, vai ser necessário você contratar alguém para fazer isso para você, porque é muita coisa.
né? Então, nem sempre a gente tem esse tempo de estar atendendo o cliente, resolver as pendengas dos nossos colaboradores, resolver as questões de compra de material, chegou material, e a gente fazer esse monitoramento, a gente vai deixando para depois, tá? Mas é muito importante, porque a hora que a gente identifica, né, que estão falando da gente, né, a gente precisa responder rapidamente, né? Se a gente não tem uma empresa que faz o monitoramento, a gente precisa orientar quem trabalha para a gente, com a gente, a ficar atento para isso, tá? Porque as redes, elas estão ativas 24 horas. Então, se no final de semana um cliente vem e fala um monte da nossa empresa e comete difamação, ele fala coisas ali que não são reais, a gente precisa tomar conta dessa reclamação, tá? Então, nem sempre essa concorrência desleal, né, ela vai estar só do concorrente, né? Então, a gente precisa ficar bastante atento nesse quesito, tá? Principalmente, gente, a gente vai se proteger disso quando a gente tem a nossa reputação fortalecida. Quanto mais eu tenho clientes que falam que a minha empresa é confiável, tem todos os documentos necessários para prestar aquele serviço, é, atende a todos os requisitos legais, fiscais e tudo mais, mais eu estou me protegendo dessa outra concorrência. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque eu não vou conseguir sozinho brigar com as grandes empresas. Então, a gente pode, claro, né, falar da multa, a gente pode falar da cláusula de fidelidade, a gente pode falar quando eles falam que a gente é biscateiro, a gente chuta aqui as nossas tangas, o que a gente quiser. Vão mudar se eles não forem pressionados. A gente pressiona, sendo fortes no mercado e mostrando que a gente tem poder, né? Ou a gente se une, né? Ou vão continuar nadando abraçadas. É a mesma coisa quando eu dei o exemplo que é público da Nestlé. Por si só, a Nestlé vai tirar o açúcar do leite, da fórmula dos bebezinhos que estão nascendo? Vai tirar, ela está baseada em lei, né? Ela só vai mudar se a sociedade pressionar. Se tiver alguém que bote a boca no trombone. A gente não vai fazer isso no nosso segmento, se bem que eu faço bastante, acho que eu sou uma das pessoas que mais tem trazido isso de forma muito clara, muito aberta, né, para vocês, desde a minha primeira palestra, eu sempre fui muito transparente nesse sentido, não vai mudar, não vai mudar. Então, a gente precisa cuidar da nossa reputação, né? Olhar para dentro de casa e falar que meu cliente me vê, né? Ele confia que eu sou uma empresa que atua eticamente, né? Ou ele tem dúvidas? Ele acha que para trabalhar comigo ele vai pagar menos porque eu consigo dar meus pulos. Uma péssima reputação, porque a multinacional usa esse argumento para fazer os clientes de refém. E quando a gente fortalece isso, a gente está dando munição para uma concorrência desleal, tá? Então, já que a gente está falando de reputação, a gente precisa falar de marketing como blindagem, tá? Voltando, né? Quando a gente olha a composição das conservadoras multimarcas, a gente vai ter três áreas que as multimarcas se preocupam, né? A primeira, que é essencial, é a técnica. Então, todo o foco da empresa conservadora é no técnico. Nosso segmento é técnico mesmo, fazer uma boa preventiva, tem que ter todas os ferramentais e tudo mais. O segundo que as multimarcas conservadoras vão olhar é administrativa, porque tem que gerar boleto, senão a empresa não funciona, tem que pagar os fornecedores porque a empresa não funciona. Terceiro e último, né? Porque é o mal necessário, é o comercial, que ainda vou em empresas que falam, não, o comercial quem faz é o dono.
né? O dono é o que faz o comercial. Ele tem que pensar na estratégia da empresa e tudo mais, e tem que fazer o comercial. E marketing, de fortalecimento de marca, de posicionamento de marca, tá com quem? Né? A menina lá da agência, normalmente assim, a menina da agência. A menina lá da agência faz as redes sociais pra gente. Isso é blindagem de marca, né? Não é, gente, tá? Ah, Kátia, mas você está falando de empresas aí que tem, né, 1.000 equipamentos, 2.000 equipamentos, né? E eu aqui tenho meus 50 equipamentos, não consigo dar conta de tudo isso. Talvez você não tenha financeiramente condições de contratar uma pessoa, mas você precisa montar essa estratégia de como blindar a sua empresa de marketing, como blindar a sua empresa com ações de marketing. Marketing não é propaganda. Marketing é como eu me posiciono perante os meus clientes, tá? Então, o erro mais comum na blindagem, né, que a gente faz é atacar a concorrência desleal com mais concorrência desleal, né? Ah, não dá para brigar com as grandes, isso que é lá e tal, porque isso que é as grandes, né? Aí quando a gente vai no grupo, né, tem comentários de atuação de empresas que é questionável, né? Então, no grupo, às vezes alguém fala um negócio, aí no particular, né, alguém te chama e fala assim, ah, você viu o que fulano falou? Pô, isso aí é meio digital, né? Vou falar um negócio desse. A gente vai se pegando nessas coisas, né? E, cara, é assim, se a sua empresa tem um discurso no grupo do WhatsApp daquele jeito, seus colaboradores vão ter constrantes, tá? É fato. Marketing, a gente não cria da boca para fora. Marketing é DNA, né? E no treinamento da InfoLeve presencial, eu trabalho muito com o DNA do Simon Sinek lá, né? Comece pelo porquê. Que é o DNA da sua empresa, né? Não, a minha empresa é super confiável, a gente atende a todas as leis e tudo mais. Aí quando a gente vai ver, não, né? Aí você fala, meu, mas na sua cidade precisa, né? Não, mas né, então, a gente precisa realmente colocar né, a verdade na mesa, tá? Então, como que a gente trabalha para a nossa empresa ser uma referência ética na nossa região, né? Primeiro, a gente conhecer todas as leis, normas e tudo mais na nossa região. A outra coisa, e aí eu concordo em alguns, com alguns de vocês, assim, nem tudo que está legislado é ético. É a mesma coisa que eu falei para vocês da questão do açúcar, tá? Muitas vezes a gente vai ter que questionar, né, algumas questões que foram colocadas lá no passado como tem que ser assim, a gente vai ter que brigar para que isso mude, né? A gente estava falando, né, do que o CONTRU ainda exige em São Paulo, para que a gente consiga ter as autorizações para trabalhar aqui em São Paulo. Ainda tem linha telefônica física, né? Então, você tem linha telefônica física, assistência. Mas se você for pensar o que eles estão querendo dizer, mesa de chamado. Você tem que ter mesas de chamado para atender o cliente na emergência, né? Então, olha como nem sempre o que está na legislação é compatível com a realidade que a gente tem, né? Aí a gente tem que ir atrás de meios para a gente poder mudar isso. Se a gente não tem como mudar, a gente tem que conversar com o cliente, né? E explicar para ele como que a gente trabalha, que a gente vai buscar sempre a melhor forma ética de se trabalhar, né? Para que a gente consiga estar de uma forma ética no mercado e ser reconhecido por isso, tá? Aí, uma coisa que eu tenho perguntado para as conservadoras multimarcas, quem tem código de conduta, né? Eu sei que as 3 multinacionais têm, até recentemente eu sabia os 5 de cor salteado, os 5 pontos da multinacional que eu trabalhei, eu sabia de cor, sabia falar palavra por palavra, agora eu não lembro, palavra por palavra, mas eu lembro as coisas que ali estão, né? Por código de conduta,
é necessário, inclusive nas empresas pequenas, tá? Porque a gente traduz para o código de conduta da empresa, né? E a gente vai sempre treinar os nossos colaboradores, os nossos prestadores de serviço, código de conduta que a gente quer que todo mundo siga, tá? Então, isso, de forma do comportamento, é muito importante. Isso dá legitimidade para a nossa empresa, tá? Mas, por outro lado, em alguns processos, para prestar serviço para algumas empresas, isso vai ser exigido da sua empresa, tá? Então, às vezes eu recebo, Kátia, pelo amor de Deus, você tem um código de conduta? Já encaminhei esses pedidos para advogados amigos meus para que ajude a construir o código de conduta aí das empresas, porque esse documento precisa estar criado, implantado dentro da empresa para poder prestar serviço para algumas multinacionais, né? Então, fábricas e tudo mais, você tem que ter esse documento para cima de tantos colaboradores, né? Mas correndo, né, gente, só para prestar contas, né? Quando é um documento realmente que nos ajuda. Então, diferencial, né? Eu sou uma empresa, não sou tão grande, mas olha, código de conduta aqui, né? No meu código de conduta tem as questões das peças, olha só, minhas peças, elas têm, origem, né? É o que o grande fala contra a gente, e a gente tem ali um código de conduta bem desenhado, tá? Então, isso são documentos que vão nos ajudar, né? Vão nos ajudar a formar a nossa reputação no mercado que a gente atua. Então, quais são as regras de ouro aí nesse sentido, tá? Então, a gente tem muito mais proximidade dos nossos clientes para poder falar sobre isso, alertar o cliente sobre por que a multa pode estar até baseada em alguma legislação, mas ela é imoral, né? A gente vigiar a concorrência. Quando a gente vigia a nossa concorrência, e falo vigia no bom sentido, a gente tornando nossa concorrência mais leal, tá? Criar planos de antecipação ao ataque, né? Então, o que eu também visualizo? A gente está meio tranquilo aqui na cidade que a gente atua em relação, principalmente às multinacionais, isso acontece bastante, né? Mas se prepara, porque logo, logo pode vir aquela concorrência que é dar os 6 meses grátis para o cliente, né? Isso é uma concorrência muito desleal. Por quê? A, a grande, ela consegue sustentar o seu negócio dando 6 meses de gratuidade para o cliente. Mas lá na frente, esse almoço não vai sair grátis. O cliente tem que saber disso. E a gente tem que trabalhar isso na cabeça do cliente, mesmo quando ele não está sendo atacado. Porque quando for atacado, ele vai lembrar, vi esse tema em algum lugar, né? Agora, imagina, o cliente está ali com você, né? Está precisando reduzir custos no condomínio dele. Vem uma multinacional e oferece 6 meses de gratuidade e ainda os próximos 6 meses pela metade do preço que ele paga para você. Se você não alertou esse cliente antes, é muito tentador. É muito tentador. É uma concorrência desleal. Mas você vai como? Você vai contratar um advogado para brigar com a multinacional? Se a gente não está contratando advogado nem para criar os nossos contratos, né, de manutenção, então a gente precisa plantar essa sementinha na cabeça do cliente que faz carteira, né? Então, a gente faz isso, viu? A gente não vai lá no condomínio falar sobre isso, mas a gente vai na reunião dos síndicos profissionais, na feira de não sei o quê, a gente pede um tempo de palestra onde tem síndicos, né? Isso é uma das coisas que o Fábio falou lá nos fóruns, na entrevista dos fóruns internacionais. É muito cansativo ser porta-voz de um segmento, mas alguém tem que fazer, né? Ainda bem que o Fábio se dispõe a ir lá fora, pegar as notícias e trazer aqui para a gente, porque eu não teria nem condições de fazer isso, né? Então a gente tem alguém que traz, mas a gente tem condições de fazer aqui no nosso mercado, né? Eu posso falar em quais fóruns sobre essa concorrência desleal? Vou lá e falo em defesa do mercado, tá? Ousar com riscos calculados, né? Então, às vezes, é possível, sim, a gente fazer alguma coisa um pouco mais ousada
e calcular o que pode dar ruim, né? E aí se tornar uma referência ética na nossa região, tá? Indo já para os finalmente, tá? Esse capítulo é super pequenininho, só para consolidar o que a gente comentou. Eu achei bem legal, porque nas nossas discussões nos grupos do WhatsApp, a gente viu a concorrência desleal que vem das multinacionais, que todo mundo reclama, né? A gente mesmo fala muito sobre isso, tá? Mas não parou só aqui. A gente falou também da concorrência desleal que vem. Eu vou colocar a gente com a gente mesmo, tá? Porque quando eu estou pensando aqui conservadora multimarca, eu estou pensando, gente, a gente que está aqui de corpo, coração aberto aí para essas discussões, tá? Mas também é, eu achei muito legal como que vem o nome, né? Vem, essas serralherias aí que oferecem aí esses produtos que nem elevador são, né? E que montam ali pelo valor X, Y, Z, ou então oferecem um reparo de cabo de aço por X, enquanto que, né? Então, o que era biscateira agora virou serralheria. Então, esses pequenos que estão de um jeito ou de outro tentando de um jeito que nem sempre é legal, porque não segue normas, não segue nada, né? Então, a gente está sendo atacado por todos os lados, né? E aí trouxeram essas contribuições, tá? São mais contribuições do que perguntas, tá? Então, por exemplo, essa aqui eu achei até legal, comentei com o Fábio que eu ia trazer o segundo item aqui, marcado para a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, muito difícil concorrer com empresas desqualificadas, né? Então, não tem vínculo com CREA, é um fabricante de quadros sem certificado de ISO e sem inspeção da Inmetro, e aí até o Fábio falou, ó, Inmetro ainda não faz essa inspeção, né, Fábio? Isso não pode ser exigido porque hoje não tem Só com essa questão aqui, a né? nova norma aí vai exigir certificação de componentes, mas ainda não há organismos credenciados pelo Inmetro para fazer isso, né? Então ainda estamos aguardando, mas no momento não é obrigatório isso. Agora, normalmente, principalmente por força de lei municipal, tem que ter engenheiro, né? Tem que ter algum engenheiro registrado ao CREA. E você vê que o último item aqui fala do GEM, né? Então, o GEM, o CONTRU em São Paulo e algumas cidades também têm órgãos da prefeitura que tem que ser uma empresa credenciada. Então, na minha opinião, é uma concorrência desleal se a empresa não é credenciada nesses órgãos, se não tem um engenheiro para fazer para dar credibilidade, né? Super, super concordo, né? E aí a gente vai aqui para vários CNPJs devedores, né? A gente sempre reconhece que ser empresário, ser empreendedor no Brasil é muito difícil. Todos nós sabemos, né? A gente está no mercado que tem muita concorrência, né? Mas realmente o cliente tem dúvidas quando ele vai pesquisar o CNPJ da empresa, tem mais de um e quando vai consultar tem questões, tá? E isso dentro do nosso segmento, isso impacta o nosso próprio segmento, porque reforça todas aquelas, né, desqualificações que as multinacionais colocam em relação a gente, tá? O departamento de engenharia, né, que a gente acabou de falar, que aqui em São Paulo exige, né, o engenheiro responsável, mas nem sempre o departamento de engenharia. E a documentação da segurança do trabalho. Aqui eu queria fazer uma paradinha muito importante, né? Nós temos, né, treinamentos obrigatórios dentro das nossas empresas, né? E muitas vezes o que eu vejo é que a gente perde a oportunidade de fazer com que esses treinamentos sejam não só válidos no papel, mas válidos também na conscientização desse colaborador em relação aos riscos que ele está correndo. Então, voltando, né, a falar de acidente. Toda vez que acontece um acidente, seja ele com um elevador, com uma plataforma, com aquela coisa híbrida construída pelo serralheiro, todos nós pagamos o pato.
Por mais que a gente fale para o cliente que não foi o cabo que rompeu, que ele não foi o rompimento do cabo, mas que ele bateu lá no fundo do poço, que não bateu no fundo do poço, a gente não vai ouvir isso, ele não quer ouvir isso. Então, quanto mais a gente conscientizar quem trabalha para a gente, com a gente, sobre esses riscos, mais leal vai ser a nossa concorrência. É responsabilidade de todos nós. A gente não pode achar que acidente porque aconteceu com uma plataforma feita por um serralheiro, ah lá, tá vendo? O cliente compra de um Zé Ninguém e teve um acidente. Não, gente. No inconsciente coletivo, um elevador. Então, não é benéfico para ninguém, tá? Tópicos que tenho me deparado, mas ressalto que concorrências desleais acontecem em todos os setores. Então, a questão da quarteirização, então a gente já não está falando nem da terceirização, isso todos os segmentos têm, mas o nosso é bastante forte isso. Então, voltando a falar de quarteirização, o que é concorrência desleal, né, nesse quesito, tá? Quando você contrata um prestador de serviço para fazer a montagem do elevador para você, seja numa modernização ou no equipamento novo, você se responsabiliza com o comportamento terceiro dentro da casa do cliente. Quando você não se responsabiliza pela qualidade da mão de obra desse terceiro quarteiro aí, né? E você também não se responsabiliza pela segurança dessa pessoa ali dentro da casa do cliente, tá? Que isso é uma concorrência desleal, porque tudo isso é custo. Quanto mais a gente se responsabiliza, né, com quem está na ponta, mais custo é, tá? Então, isso é uma questão que a gente precisa ficar atento, né? E aí, amarrado com o segundo, né, que com isso tudo você vai tendo custos menores e você vai poder praticar valores que são irreais, que eles não mantêm, né, o funcionamento mínimo de uma empresa séria, tá? Nas licitações públicas, opa, tá? Então, aqui é até uma boa notícia, né? Uma nova lei de licitação aí para minimizar o prejuízo das contratações que preços que não são coerentes, né? Então, isso é um problema, porque a gente muitas vezes vai em alguns órgãos públicos, né, e a gente vê o caco que está ali, né, o equipamento, não estou falando só de elevador, mas os equipamentos de uma forma geral. E quando a gente vai ver, é uma questão de ter pego o mais barato, porque aí não teve condições de sustentar, tá? Eu acabei comentando isso, né? Então, muitas vezes as empresas elas vendem os reparos com valores muito baixos, né? Para depois assumir o contrato de manutenção, né? E isso é muito visto naqueles reparos de valores mais significativos, né? Então, troca de cabo de aço, uma máquina quando abre o bico, né? Que aí a gente sabe que não vai dar jeito de fazer um reparo ali, aí vem um outro, ah, não, dá, vamos fazer, né? E aí faz, mas em pouco tempo aquilo vira um transtorno, tá? E aí até usei aqui o elevador está um caco que eu achei ótimo, né? Isso é realmente uma questão muito real no nosso segmento, né? E a gente vê empresas que atuam dessa forma e tem uma sobrevida aí de 2, 4 anos, e a gente começa a ver a empresa ter problemas financeiros, e aí cai na questão do CNPJ, e aí vai se sustentando a qualquer custo, e aí é um buraco sem fim, e espalha para todos nós vamos pagar esse preço aí, porque o mercado fica contaminado, né? Lembra lá de uma palestra que eu falei aqui, né, gente? No cliente, existem dois blocos de empresas, as multinacionais e nós outros. Ele não consegue enxergar que nós outros somos muito diversos entre nós outros, né? Que a gente tem empresas seríssimas,
muito mais competentes do que as multinacionais, e ele não consegue chegar. E se a gente ainda se mistura ainda mais, vai ficar mais complicado, porque ele vai colocar a gente no bolo das pequenas que fazem de um tudo para sobreviver. Tá? Então, voltando de novo, né? Muitas vezes é legal, mas não é ético. Então, eu queria que vocês lembrassem bem dessa história da Nestlé, porque isso bate em todo mundo. Todo mundo que você conversar, que você fala, cara, você viu aquele negócio da Nestlé com açúcar no leite, que substitui o leite materno? As pessoas se pegam. Aquilo é legal, mas é ético, moral, né? Para a gente fazer esse paralelo com o mercado de elevador, tá? Por que que a gente está falando disso? Por conta desse tópico aqui, né? Então, era a pergunta: como proceder quando a gente se depara com o cliente voltando atrás no fechamento do contrato com vocês? Então, o Código do Consumidor diz, né, gente, que nós temos até 7 dias, a partir do momento que a gente assina um contrato, para poder voltar atrás, tá? Então, tem prazo aí que a gente pode voltar atrás. E aí eu até alertei, né, o pessoal lá no grupo, que a gente precisa ficar muito atento, tá? Eu fazia gestão, né, de uma equipe treinada para atuar na reversão da intenção de cancelamento nesses 7 primeiros dias, tá? Então, quando recebia a carta de cancelamento, muitas vezes já tinha até assinado com o concorrente, essa equipe entrava com tudo para fazer essa reversão. Da gratuidade, da componentes que estavam sendo previstos, que tinha sido tentado ser negociado e não conseguia, se faz de um tudo, tá? É legal? É legal. É ético? Não sei. Hoje eu acho que. Ai, meu Deus do céu, como a gente aprende nessa vida, né? Tá? Mas eu fazia gestão dessas equipes aí, junto com o jurídico, a gente ia buscar o que dava embasamento e saía treinando as equipes, tá? Aí, essa mesa falou, gente, não é isso, né? Não assinou ainda, a gente está em negociação e o cliente fala, show! Só que a gente está correndo lá, faz o contrato, volta para assinar, aí descobre que tem a multa contratual. De novo, é legal, e aí o Fábio sempre traz para a gente, né, um embasamento contrário ao que as multinacionais falam. Elas se colocam ali, né, calçadas em algumas questões, né, ético, né? O cliente está de saco cheio, ele teve um monte de problema com a multinacional, ele não quer ficar, e ela vai lá e aplica, né, essa questão da multa, tá? Então, o que é essencial, e sempre que eu faço a mentoria da área comercial, consultoria, começou uma negociação com o cliente e ele está bem interessado em fechar com você, pede a cópia do contrato. Fala para ele, tira aí os valores, eu não quero saber de valor, eu quero saber só da cláusula para te orientar em relação ao que pode ser feito ou não. Se multa ali, né, eu já tenho visto, tá? É, a multinacional voltar atrás quando o negócio está bem feio, tá? Porque a preventiva, a manutenção, a qualidade das manutenções tem deixado muito a desejar, tá? E a briga está muito feia, né? Às vezes a consultoria independente pode ajudar a gente nesse sentido. O cliente contrata um consultor independente para ele validar esse, esse temerário ali, né? Ou então, se o cliente quiser, aí vai ter que contratar um advogado e essa briga vai longe, tá? Mas eu visto que antes da gente precisar levar para briga, né? A multinacional voltando atrás. Principalmente algumas localizações aí em que a preventiva está deixando muito a desejar. Tá? Tem sinais claros de que ali faltou um cuidado. Tá? Mais um aqui, já estamos terminando, tá? É difícil lidar com o poder financeiro das multinacionais que atuam, que é o que a gente acabou de falar, né? Gratuidade 6 meses amarradas à cláusula de multa
com vigência de 4 anos. Bom, fechando, a gente precisa cada vez mais atuar com os síndicos, explicando que esse barato sai caro, né? Quanto mais a gente conseguir orientar os grupos que nós estamos inseridos, é melhor, tá? E aí é o que eu falo, né? A gente precisa trazer como aliado os próprios consultores independentes, que muitas vezes a gente fica meio, não, mas eles, né, não estão tão com a gente. Eles estão com a gente. Se a gente provar que o que a gente está mostrando vai proteger o cliente, eles estão com a gente, né? Nesses encontros de síndicos profissionais, ensinar o síndico profissional de que isso é uma pegadinha, né? Falar cada vez mais que a gente puder nas nossas redes, nas nossas mídias, isso vai levando conhecimento para o mercado. Fábio, você tem algum comentário aqui da multa? O microfone está fechado, Fábio. Sim, Kátia, como eu te vi que no chat teve várias questões aí sobre essa questão de multa e etc., né? E os 6 meses grátis, a gente até fez uma coisa particular disso, mas não custa relembrar algumas coisas, né? Bom, o contrato pode ser rescindido por motivado, né? Como você falou, se o consultor, por exemplo, fizer um laudo que não está bom, então tem motivos para rescindir por justa causa, então independente da vigência, multa, né? E a multa também sempre é questionado aí, se o contrato, por exemplo, tiver renovação automática, já cai essa multa por fora, né, por baixo. E mais também a questão ética dessa multa, né? Sem contar essa parte. Quanto aos 6 meses grátis, normalmente é isso. Os 6 meses grátis vem junto no pacote, né? Então, 6 meses grátis e depois com o contrato de 4, 5 anos com a multa. Porque daí, ou ele enfia peças muito caras, né? E você não pode rescindir, ou também você vai ficar com uma manutenção ruim e não tem como trocar. E os 6 meses tem um agravante no seguinte sentido, né? Então, o CAD, né, até admite uma concorrência leal. Imagina que começa uma empresa nova, né? Imagina todos vocês quando começaram, é difícil. Então, a empresa nova tem que fazer sei lá, um mês de graça, tem que fazer um preço mais barato, ninguém conhece o seu serviço, faz parte. Isso é aceitável. Agora, o que não é aceitável, uma empresa que, por definição até legal, se tem mais de 20% do mercado, ela é considerada na lei brasileira de concorrência como posição dominante. Você, em posição dominante, fazer isso, dar 6 meses grátis, aí, no meu modo de ver, está ultrapassando o limite da legalidade. Exatamente. Muito importante, Fábio, esse ponto, porque dentro da lei tem essa posição, né? Você está em cima, né? Ou você está embaixo, né? Que é exatamente o que você explicou. Quem tem uma posição dominante, ela deveria trabalhar ainda mais eticamente, porque ela tem essa questão da dominância de mercado, né? E aí, voltando ao que você falou, é fundamental, multinacional não trabalha com almoço de graça, né? As multimarcas eu não sei, mas as multinacionais eu conheço. Se tem gratuidade, vai ter cláusula de fidelidade, né? Então, isso é muito necessário, principalmente quando nós estamos sendo atacados pelas multinacionais. A gente alertar o cliente sobre isso. Ou então, quando a gente está fazendo uma negociação e o cliente decide se manter com a multinacional, a gente alertar sobre isso. E não é só a gratuidade, tá, Fábio? Às vezes a gratuidade não vem na mensalidade, mas ele dá algum, sei lá, o redesign da cabina, algum reparo que estava pendente, ele dá como de graça. No Esse de geral, eles graça sabem não que vai isso sair de daí graça. não é tão ético, né? Então, acabaram escondendo documentos disso, até isso, né? Geralmente não está escrito no contrato, né? É raro você pegar, já pegamos, tal, mas eles já estão mais espertos de não deixar isso escrito porque sabem que é ilegal, sabem que Claro. há um exagero, né? E falando do terceirizado, quarteirizado, eu mesmo presenciei um caso interessante. Essa multinacional que você trabalhou, aí, líder de mercado, fez uma modernização num prédio, né, que eu conhecia bem, e aí vendeu
uma multinacional suíça, né, com um serviço de primeiro, né? Quando estavam trocando as portas, obra civil pesada, né? Um morador, né, questionou, escuta, mas quem está fazendo isso, né? Tem ART, etc. Não, eram quarteirizados, sem engenheiro, sem ART, sem nada, né? Então, vendeu a multinacional suíça, entregou um quarteirizado sem CREA, sem CREA, sem ART. Então, só para ver também que isso aí também a concorrência, nesse caso, me parece desleal mesmo dos grandes, né? E a desleal dos pequenos, de baixo para cima, digamos assim, eu vejo muito no elevador fora de norma, né? Então, principalmente esses de acessibilidade residenciais, se a gente procurar hoje no Google ou no Mercado Livre, você vai achar os 10 primeiros, 9 vão ser fora de normas. E realmente fica muito desleal, porque teve gente já que me chamou, que já contou que o cara vai lá, olha, 20 mil, daí o outro elevador, seguindo todas as normas, 50 mil, o cara ainda chama ele de ladrão, achando ele ladrão porque está cobrando 50 mil. Mas é lógico que um elevador, para cumprir todas as exigências da norma, parte de segurança, tem que ter muitos outros equipamentos que, obviamente, encarecem o elevador, né? Então, não dá para ser o mesmo preço do serralheiro. Então, E a gente... essa desleal para elevador novo é uma das mais cruéis que eu vejo de baixo para cima. E no grupo a gente viu alguns vídeos, né, que o pessoal postou lá para gente, né, de equipamentos que aqui não pode ser chamado de elevador em nenhum lugar do mundo. E a maioria dos acidentes está acontecendo Como? isso, né? Tá? A maioria são com esses elevadores. Você vê esses, inclusive fatais, tem acontecido. Você vai olhar, a imprensa coloca um elevador, uns aí não consideram um elevador. Mas Bom, estamos chamando de pessoal, elevador e estamos colocando tudo na mesma, estamos nos colocando na mesma vala. Ô, Kátia, eu só queria dar um último recado, não sei se já está terminando, então deixa para o final, como você quiser. Não, é a última, né? Só ia deixar aqui as minhas informações que eu vou parar de postar, de compartilhar para a gente conversar agora, tá? Dados da Infolev, né? Todo mundo fez inscrição pela Infolev, mas tem o número da IVA aqui também, e o site, e o YouTube da Infolev, e aqui as minhas informações. Eu vou fechar aqui o compartilhamento para a gente poder agora falar desses itens que a gente não aprofundou. Tá, Fábio? Que eu vi que tem aqui mais de 9 comentários, estou curiosa. Por favor, pode falar o recado que você ia dar. Então, você mesmo falou que você não é advogado, eu também não, né? Nós discutimos algumas questões técnicas jurídicas. Mas nós estamos com um time de ouvintes, principalmente comerciais. E realmente, não sei se é pelo seu advogado, eu não acredito muito na solução para esses itens pelo judiciário. Vai ser um trabalho muito longo, muito difícil, muito demorado, muito custoso. Eu acredito no meu caminho. Eu acho que a gente não pode esperar isso, né? Agora, o que a gente pode fazer como comercial, nós que estamos na linha de frente com o síndico, a gente que vai deixar essas informações já preventiva para ele não fechar contratos de mais de um ano, para ele não aceitar essas cláusulas contratuais abusivas, né? E orientá-lo também para, no caso de necessidade de rescisão, tá? Então, eu também tenho vários documentos disponíveis e se alguém quiser também consultar, eu também estou à disposição para apoiar nessas causas. Afinal de contas, a Infolev não atua direto, mas está junto aí na defesa dos interesses. Então, se alguém tiver alguma coisa abusiva, quiser mais documentos, também pode me procurar também, eu também estou à disposição. Obrigado. Legal. E, Fábio, contribuindo com isso e aqui alguns comentários, né? Saber interpretar o contrato de manutenção, o nosso e da concorrência é fundamental. É o que eu sempre comento com as pessoas, né? Quando vocês tiverem contratos que vocês estão recebendo, passem para mim. Quanto mais eu tiver um lugar que a gente guarda os documentos, a gente vai conseguir ver essas nuances, tá? Para ajudar vocês a se proteger, muitos comerciais não sabem interpretar, ou então consideram o contrato como tudo igual, e mais, né? Alguns donos de empresa acham que é assim, e não é. Muitas vezes a multinacional, aí falando, né, do grande para o pequeno, ela muda uma cláusula minúscula ali, que eu vi em vermelhinho, que a gente põe em vermelhinho para ensinar os consultores por que estava aquilo ali, e isso mudava o jogo.
tá? Então, às vezes, a gente não lê o contrato da multinacional porque a gente esquece. Não é verdade. Elas estão sempre alertas às brechas que a legislação consegue dar para a gente, tá? Então, só para contribuir o quanto comercial nesse ponto é fundamental. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, Fábio, que é complementar, né? E o contrato de manutenção atrelado à venda do equipamento. Isso Venda casada. quer falar? Ligar Não, uma... não, venda casada, com certeza. É isso que Completamente eu ia falar. ilegal. Não pode ter Isso venda casada, isso é caso clássico da Código de Defesa do Consumidor. Isso não precisa de isso muito difícil interpretar isso, não. Isso é bem claro. isso é venda casada e tem um jogo da multinacional que é bem típico, né? Que é deixar um contrato engatilhado para fazer a extensão da garantia. Tá? Então é assim, você tem toda a liberdade para fechar com quem você quiser, porque não é venda casada, mas se você fechar comigo, eu te estendo a garantia. E aí é mais uma pegadinha, tá? O cliente acha que garantia é manutenção gratuita. Não tem nada a ver. Garantia em relação à instalação e montagem. Eu não vou fazer preventiva para você, eu não vou cuidar do seu equipamento por 1 ano de graça, né? Mas o cliente, e, gente, eu vou falar, né? É muito engraçado, porque mesmo construtores um pouquinho maior caiu nessa, tá? Uhum. É brecha, né? Então, é venda casada, tá? O que eles têm o lobby com a construtora, né, para poder. é, o condomínio está formando, né? Então eles acabam dão um desconto no elevador novo, desde que passa o contrato para eles, e geralmente com um overprice aí, né? Preço bem mais alto. O que a gente tem percebido aí, né, estando mais aí ouvindo, né, essa proteção dessa venda casada tem ficado cada vez mais difícil para as grandes, tá, gente? Tenho ouvido muito que a taxa de conversão de equipamentos novos para assinatura do contrato, né, o primeiro contrato chegava a 90% no passado, tá? Então, tudo que entregava virava contrato quase que automaticamente. Hoje, essas taxas têm caído bastante. E aí, eu considero que é uma concorrência legal do mercado, de dizer assim, ó, cliente, você pode escolher qualquer empresa. Tá? E muitas vezes a gente pega esses contratos, esses equipamentos, e a gente verifica problemas de montagem. E tem muita empresa orientando o cliente a recorrer a fabricante para exigir garantia, porque tinha erro de montagem e isso tem que estar na garantia. Tá? Então, assim, o mercado está mudando, Fábio. Eu vejo que hoje a gente está muito melhor do que foi no passado, tá? Mas ainda tem muitas questões para a gente ficar atento, né? E atrelar o contrato de manutenção ao alvará de regularização. Seria desleal? Venda casada? Posso dar minha. Pode, claro. Ah, Eu também tenho um detalhe É, para comentar, mas fala é, primeiro. é a minha percepção, tá, gente? Eu acho que essa parte de regularização de equipamento, para quem não montou, né? Para quem não foi lá e não fabricou e tudo mais. Estou falando da conservadora típica, tá? É muito. É trabalho demais para uma conservadora, tá? E isso acaba sendo um atributo de quem faz esse tipo de coisa. Mas eu teria um parceiro para indicar, para poder fazer isso para a gente, tá? E não entrar nessa seara. E alertar que, né, isso não vai significar uma boa manutenção, né? Agora tem a questão da instalação do equipamento. Você quer falar, Fábio? Que aí é um outro universo, Então, né? tem uma coisa que ajuda eles, né? Isso varia às vezes cidade para cidade, mas aqui em São Paulo, realmente você tem o alvará de funcionamento, né? Então, realmente você tem que regularizar. O ideal é quem faça a regularização do elevador já esteja no preço do elevador, né? Fazer a aprovação Na junto à venda, prefeitura né? do elevador na venda, tá? Então, melhor que seja o fabricante do elevador. Só que, por exemplo, aqui em São Paulo, realmente o habite para liberar um imóvel
eles muitas vezes eles cobram que você tenha o contrato de manutenção para começar a usar o imóvel, o elevador já está lá funcionando, então é exigência legal do meio de transporte coletivo que tem. Então, nisso, eles acabam chegando primeiro e conseguindo esse contrato, né? E aí, ou seja, e quem faz o contrato acaba sendo a construtora que está montando o condomínio. Então tem todo, eles acabam chegando. Então o cara muda para o prédio, ele pode escolher o que ele quiser. Ele acabou de comprar um apartamento novo na planta, mudou para lá, ele pode escolher todos os fornecedores, mas o contrato já vem, acaba muitas vezes vindo já o contrato de manutenção do elevador já assinado pela conservadora, pela construtora, eles alegam isso. Então tem Então, nesse essa pegadinha, pelo menos na cidade de São Paulo. Nesse caso, respondendo a pergunta, não seria venda casada, porque você está você tá indo atrás da documentação. O que eu acho é que ela não é ética, Não é. porque E, na você verdade, acaba amarrando, a construtora né? poderia. Então, a construtora poderia ter chamado uma outra empresa de manutenção e tirado o habite do mesmo jeito, né? Então, Exatamente. não é que, Então, não mas é não é que ética. foi Se venda você casada, pensar, é que a construtora aproveita a situação e atropela a situação, porque normalmente acho que eles negociam, né? Você deve saber melhor que eu. Reduz o preço do elevador, mas já vai o contrato de manutenção com preço mais alto, que daí quem vai pagar é o condomínio, né? Não é a construtora. Então, fica bom para os dois. o que que o Márcio está perguntando aqui, ó, independente do período do contrato e da multa contratual, o que deve ser pago é um mês? Você está falando do quê? Do aviso prévio? Que o aviso prévio está lá no contrato e normalmente é um mês, porque isso está amarrado com. Esse é o Código do Consumidor, né? Que você tem esse período do aviso prévio para avisar ambas as partes de que você vai rescindir o contrato. E aí a gente tem que ficar atento, porque se passar um dia, que a gente chama de dia D, tá lá na multinacional, se passar um dia, o contrato vai ser renovado automaticamente. Então, isso é um alerta que a gente tem que fazer para o cliente. E a data lá de renovação do contrato é dia tal, a gente precisa fazer a conta retroativa certinho para o cliente falar, vai mandar nessa data, tá? Hoje eu não sei como que está, mas numa época não se acertava a carta antes do dia D, e depois do dia D o contrato já estava renovado, né? Não é ético, mas era assim que funcionava, tá? Porque você está falando independente do período do contrato, né? Que é a vigência e do valor da multa contratual. Então, por isso que eu entendi que era isso que você estava em dúvida. Você entendeu a mesma coisa, Fábio? Eu acho que ele está na dúvida se é só. Bom, não sei se até se a Júlia pode até abrir o microfone aí dele, tá? Para poder a gente falar melhor, o microfone do Márcio, mas realmente tem essa a confusão. Tem o aviso prévio de 30 dias e deveria ser a multa só de 30 dias. Só que o que eles fazem é o contrário. Eles põem que o aviso prévio é de 30 dias, porém, se cancelar antes, fica o contrato para o contrato com essa questão de pagar 50% das mensalidades vincendas. O Código do Consumidor só fala no artigo 51 que a multa abusiva deve ser anulada. Agora, sempre vai ter esse questionamento do que é multa abusiva. Tá? O judiciário, majoritariamente, está entendendo que a maioria das decisões dá no máximo 10% do valor do contrato. Então, na verdade, não é nem um mês e nem o que eles querem metade das parcelas vincendas. Tá? Não sei se o Márcio já pode ligar o microfone. Boa tarde. É porque realmente, né, existe essa confusão, né? Os assuntos se misturam, né? Porque muitas das vezes você tem um contrato de 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos, né, a vigência. E aí, na hora de rescindir, é muito falado de 1 mês, conforme o Código do Consumidor. Mas aí estamos falando de aviso prévio, correto? Uhum. Né? Mas acaba que o assunto multa se mistura também, né? Porque é muito abusivo, né? A cláusula de rescisão, é muito abusiva a cláusula de rescisão contratual. E acaba que o cliente fica meio que amarrado, né? A empresa, muitas das vezes, é uma empresa
fabricante, mas que não está oferecendo um serviço bom, né? Não presta um bom serviço. E acaba que você cai numa inadimplência técnica, que é um prato cheio para você poder cancelar o teu contrato. Não sei se... Bom, pelo menos é esse o meu pensamento. Então, a pegadinha que eles colocam no contrato, se você olhar, tá assim, o contrato pode ser rescindido com aviso prévio de 30 dias. Então, o cara bate o olho ali, só que daí está lá. Vigência do contrato, aí está lá no cabeçalho, vamos dizer que fosse hoje, né? 27/6 de 24 a 27/6 de 28. Sendo que você teria que avisar 30 dias antes do 27/6 de 28. Se você não fizer isso, aí você paga metade, né? Só que o cara ainda olha aquela cláusula e pensa, tudo bem, é só avisar 30 dias antes, é padrão. Não é isso. Então tem que realmente tem que ter a lupa para ver a pegadinha no contrato. Sim, mas aí a má prestação do serviço, né, oferecido para o cliente, não ocorrendo um bom Então aí é serviço. rescisão por justa causa. Aí você pode, aí independente de qualquer multa, você está rescindindo o contrato por justa causa. Por justa causa, teoricamente acaba qualquer multa, mas é lógico que você tem que estar documentado. Aí a sugestão da Kátia do consultor, por exemplo. E aí fica caracterizada a inadimplência técnica, correto? Isso, exatamente. Você tem dois tipos de rescisão. A motivada, que é por não pagamento, inadimplemento, ou estado temerário, que está escrito lá. Estado temerário, sujeito posto a estado temerário? Não, né? Então, a gente vai usar que aquele relatório que você fez não está dando motivo para o cliente questionar. Primeiro, e pegar aquele contrato. E outra, porque você foi lá e colocou temerário. Quando a gente fala de um consultor independente, no caso de uma prestação de serviço que está realmente falha, ele vai mostrar itens que têm relação com segurança. E aí, a multinacional, se tiver essa prova, ela volta atrás, para não precisar entrar naquele aspecto que o Fábio falou em relação ao advogado, que é caro, o síndico não vai querer comprar essa briga, né? Então, tem todas essas questões. Então, acho que aqui tem 3 pontos que a gente tem que ficar atento e que orientar o cliente, né? Primeiro, qual que é a vigência que está lá em cima? Depois, qual que é o percentual de multa que está no contrato? E fazer esse cálculo para o cliente, explicar para ele qual que é esse cálculo que ele vai ter que fazer na hora da rescisão, tá? E como que ele pode cancelar esse contrato, né? Eu já peguei casos, tá? Que mesmo nosso, né, naquela nossa vistoria visual que a gente faz, que não serviria de laudo para essa motivada, teoricamente, serviu de argumento para o síndico cancelar sem a multa. Mas aí foi uma liberalidade da multinacional liberar o cliente, tá? Até porque não é um laudo, é um relatório, né? Porque laudo só é emitido por perito, correto? Exatamente. Esse vai ser sempre o posicionamento da multinacional. Não, mas isso não é um laudo, isso não é um perito, isso não. Então a gente vai precisar trabalhar aí. Deixa eu só responder uma última coisa antes da gente. Eu mandei um texto aí feito pelo advogado lá do CCESP sobre orientações para rescisão de contrato, tá? Eu achei bem interessante. Ótimo. Tá aí no chat, quem quiser baixar. Tá. Vou até baixar, que eu não sei se esse eu tenho aqui. Já baixei. Bom, quem quiser, eu te mando aí também. Pessoal, alguém me falou aqui se a Infolev poderia apresentar um modelo de contrato ideal. Aí a Infolev vai estar fazendo concorrência desleal. Você não pode ter contrato padrão, né? Então, a gente pode até mandar sugestões aí de contrato, tá? Mas toma cuidado para que o contrato padrão é considerado também uma coisa, quase uma formação aí de cartel, né? Então, toma cuidado para não pode ter, vamos dizer, mesmo o sindicato, etc., a associação não pode mandar um contrato, um padrão já é questionável, né? Então, mas uma sugestão de contrato podemos fazer. Mas o problema maior é que não está perguntando onde está o material, está aqui em cima no texto. Vê se você consegue baixar, Márcio. Ou só mandar um e-mail para fabio@infolev.
Quem quiser Ou não sei mais se material... se vocês estão no grupo do WhatsApp lá do Conversa de Elevador, eu baixei e eu posso coloco botar lá lá. também. Tá, você botou lá? Eu ponho lá. Eu acabei de baixar e eu coloco lá. Uhum. Tá? Que mais? Acho que é isso. Tem alguém que falou de alguma coisa de cliente aqui. E aí eu juro que é a última, gente, que hoje eu passei aqui bastante. É que esse tema é bem completo, né? Uhum. Do assédio aqui, cadê? Quando um ex-colaborador assedia os clientes da empresa que saiu, pode ser concorrência desleal? Então, gente, de novo, né? O que é desleal e o que é ilegal e o que é ético, né? Eu posso bater na porta de qualquer pessoa e oferecer um serviço, entendeu? Desde que eu não vá lá e fale mentiras sobre o meu ex-patrão, entendeu? Mas a questão é se é ética ou não é. Por isso que a gente fala, né? A gente precisa tomar muito cuidado da gente não permitir que o cliente enxergue o nosso colaborador como uma empresa. Quando o cliente enxerga que a sua empresa se reduz a um único colaborador, seja o técnico, que normalmente o técnico leva muitos clientes consigo, né? Ou um comercial, a gente está dando um ouro para o mercado, né? O cliente tem que enxergar que sim, tem um profissional ali habilitado que presta um serviço muito bom, mas a empresa é o que dá o diferencial, né? E quando ele sai da sua empresa, que ele vai para outro, ele está levando todo esse diferencial, né? E a gente não faz muito esse trabalho, muito comum, né? Quando o técnico é muito bom de relacionamento, muito tecnicamente, quando ele é assediado pela concorrência, leva clientes e o consultor também, né? E aí a gente precisa dar uma olhada como que está a nossa blindagem de empresa, tá? Em relação aos nossos colaboradores, né? E também em relação aos nossos clientes. Tá? Pelo menos essa é a minha posição. Kátia, você comentou sobre o material de minuta de contrato. Sim, Inara, me chama no meu... Eu não vou pôr no grupo as minutas contratuais, mas eu passo no particular para quem me pedir, tá? Deixei aqui o meu WhatsApp. É um template que eu tenho e sempre eu faço algumas correções ali quando eu recebo outras minutas e ponho algumas atenções. Me pede aqui que eu passo, tá? Bom, acho que é isso. Fábio, Muito bom. Júlia, Isa, acho que cumprimos aí. Muito bom. Gente, muito Gostei da obrigada turma mais aí. uma vez. Muita participação. E, por favor, qualquer abuso aí, mandem para a gente. Tem que ter o prazer de poder ajudar, de juntar esses dados, tá? Para que a gente vá formando uma coisa. Isso aí é o que fez a gente ter o melhor combate é esse, é se unindo, mandando as mesmas coisas, a gente estuda, leva para advogados e depois divulga aí para vocês. Então, se quem tiver algum problema, por favor, pode mandar, teria o maior prazer em ajudar. Perfeito, gente. Então é isso, estou à disposição de vocês, para quem precisar de mais alguma informação. Estou vendo o meu WhatsApp aqui, acho que tem um monte de gente me chamando. Oba! Bom, Segunda rodada, Fábio, lá no meu WhatsApp. beleza. Continua o debate. Obrigada, Obrigado a todos. gente. Obrigado. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.